Vamos lá, pessoal, questão 17, é um texto aqui em inglês, que fala aqui primeiro, né, ele passa sobre a definição de ciborgue, que é uma junção entre um mecanismo, parte humano, parte máquina, mas que embora isso parecesse ficção, a gente já tem alguns casos de pessoas implantando dispositivos eletrônicos em seu próprio corpo. A gente tem mais de 20 mil pessoas, e ele também dá um exemplo de um professor que implantou um tag RFID, um tag de radiofrequência, que são basicamente, por exemplo, para associar aí com coisas que a gente tem no cotidiano, aqueles cartões que a gente utiliza para passagem de ônibus, passagem de metrô, crachá para entrar no colégio, tudo isso utiliza a tecnologia de radiofrequência, esse RFID. Então ele implementou isso no corpo dele, porque para ele achava mais prático com base na vivência que ele tinha. Então o texto fala isso, e com base nisso a gente tem que responder as alternativas e descobrir a verdadeira. Vamos lá. Do texto acima, é correto dizer que temos letra A. Os organismos cibernéticos, os ciborgues, os organismos ciborgue, tratam-se de um futuro distante. E aí vejam que aqui ele fala que mais de 50 anos atrás, os dois cientistas eles definiram o ciborgue como sendo um organismo imaginário, parte humano, parte máquina. Que, embora isso parecesse ficção, hoje a gente tem mais de 20 mil pessoas que têm algum tipo de dispositivo eletrônico implantado no corpo. Sendo assim, se a gente já tem mais de 20 mil pessoas, isso está longe de ser um futuro distante. A gente já tem parte dessa realidade sendo aplicada no próprio mundo de hoje. Então isso aqui é falso, vai totalmente de encontro com o que o texto começa dizendo. B. A tecnologia ciborgue, entre aspas, vai permitir que humanos mudem o planeta. Vejam que aqui, quando ele fala essa referência do planeta, é mais ou menos por essas linhas aqui. Então ele fala o seguinte, he says, would give us the ability to adapt to the environment, design ourselves instead of the planet. Designing the planet is harming it. Ou seja, ele está falando aqui basicamente que essa possibilidade de virarmos ciborgues, ele na verdade torna a gente adaptável ao planeta. A gente se adapta ao planeta em vez de fazer o planeta se adaptar a gente. Ou seja, a alternativa diz totalmente o contrário. Diz que essa tecnologia ciborgue vai permitir que os humanos mudem o planeta. Na verdade, a gente já muda o planeta sem essa tecnologia ciborgue. O que ela permitiria seria que, em vez de mudássemos o planeta, mudássemos a gente. Então aqui está indo totalmente de encontro com o que o texto está falando. Então também é falso. C. Pessoas podem usar RFID devices to enter buildings and pass through security checks. Então, aqui nessa parte do texto, quando ele começa a introduzir o RFID, ele fala aqui o seguinte. His decision had been a natural emanation of working in a building with computerized locks and automatic sensors for temperature and light. He wanted to be as smart as the structure that housed him. Então, ele fala que essa tecnologia RFID está presente, por exemplo, em fechaduras automáticas, sensores automáticos, de temperatura e luz ambiente, então tudo mais. Então, subentende-se que essa tecnologia RFID ela é utilizada para garantir acesso ao longo desse prédio. Então, pessoas, de fato, pelo texto, podem usar a RFID para entrarem em prédios e passar por procedimentos de segurança e tudo mais. Tanto que ele utilizou esse RFID justamente para fazer tudo isso, para ele poder com mais facilidade acessar o prédio que ele trabalha e tudo mais. Então, essa alternativa C, ela de fato é verdadeira. Então vamos lá. D. Kevin Warnick hated working in a building with automatic sensors for temperature and light. Aqui, na verdade, o texto, ele menciona temperature and light para dizer possíveis aplicações do RFID, onde o RFID ele pode estar... Na verdade, ele fala que, na verdade, ele está contextualizando o prédio que o Kevin ele trabalha. Ele diz que ele tem esse tipo de sensores e tudo mais, e que ele sempre se mostrou aqui, na verdade, fascinado por isso, tanto que foi essa decisão que fez ele implantar um tag RFID no corpo. Em nenhum momento o texto dá um juízo de sentimento a Kevin, diz que Kevin odiava e por isso ele odiava esse tipo de sensores e tudo mais, essa tecnologia. Na verdade, o texto, o máximo que ele chega perto é deixar subentendido que é justamente por ele ser tão fascinado por isso que ele deixou RFID, mas nem isso também é afirmado. Ou seja, é um assunto totalmente vago e que não é de forma alguma abordado durante o texto. Então, falso. Letra E. Products with RFID devices can also be called cyborgs. Olha, gente, aqui também falso. Por quê?
Porque, de acordo com a definição de ciborgues, a gente tem uma junção entre algo que é parte humano e parte máquina. RFID devices, eles têm apenas a parte máquina, eles são apenas electronic devices. Eles não têm a parte humana, então eles também não podem ser chamados de ciborgues. Assim como apenas humanos não podem ser chamados de ciborgues, pois eles só têm a parte humana. Sendo assim, a resposta da questão 17 é apenas a letra C de casa.